Olá, eu irei apresentar sobre a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará, do Polo de Marabá, da disciplina Bioética, pela professora doutora Eliane, com a participação dos discentes da Maria de Socorro com a pesquisa, Maico Lourenço com o desenvolvimento, por mim, Micaele, com a apresentação, Miriam Brandão com a edição e o Paulo Charles com a conclusão. É necessário nós entendermos o conceito de bioética que está estabelecido nessa Declaração Universal. Bioética é a ética da vida, ou seja, é uma ciência que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades das intervenções do homem sobre a vida. A bioética ela é um novo campo e ela teve o surgimento nos anos 70. Com isso, naquela época, houve grande desenvolvimento científico e tecnológico no período pós-guerra. Então, a partir disso, teve bastantes conflitos morais e teve essa necessidade de responder certas perguntas em relação às grandes proporções daquele período. Primeiro, da Declaração Universal sobre Bioética, diz a respeito que a declaração ela trata das questões éticas que são relacionadas à medicina, às ciências da vida e às tecnologias, associadas quando aplicada aos seres humanos, levando em conta as dimensões sociais, legais e ambientais. Então, a partir disso, a ciência ela teve que trazer essas respostas associadas a outro campo do saber, ou seja, associou-se à sociologia e à filosofia, não somente a biomedicina e a biotecnologia como era anteriormente, que nos dá então essas respostas que sejam de caráter éticos e morais e que sejam mais adequadas também à sociedade. Ainda no artigo 1º, fala que a presente declaração ela é dirigida aos Estados, ou seja, a Unesco com outros países na sede da ONU fez essa reunião e a partir daí estabeleceram que a bioética não seria somente tratada nos assuntos da biomedicina, que deveriam levar em consideração os outros termos, como o social, o meio ambiente e os direitos humanos. A declaração trata sobre os objetivos e diz que a declaração deve prover uma estrutura universal de princípios e procedimentos para orientar os Estados na formulação de sua legislação. Ou seja, a declaração ela não tem força de lei, porém ela é um norte, uma orientação para que os demais Estados, quando eles estabelecerem suas leis, que eles utilizem essa declaração como base e como princípio. Além de orientar as ações dos indivíduos, grupos, comunidades e as instituições tanto públicas quanto privadas, promover o respeito pela dignidade humana e proteger os direitos humanos, e sempre assegurando o respeito pela vida dos seres humanos e pelas liberdades fundamentais. Princípios, a declaração ela dita alguns princípios que devem ser respeitados, ou seja, no artigo 3º diz respeito à dignidade humana e os direitos humanos. A dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser respeitadas de forma total, ou seja, sempre que for estabelecer algo, deve levar em consideração, desde o início ao fim, os direitos e a dignidade humana. Tanto os interesses e os bem-estar do indivíduo devem ter prioridade. Antes de fazer qualquer coisa, deve considerar o bem-estar e o interesse, sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. É bastante interessante, pois ele vai tratar sobre o benefício e o dano, ou seja, ele vai nortear como deve ser feito. Tanto o benefício quanto o dano, eles são elementos que são essenciais na ponderação da natureza bioética. Então, ele diz que, tanto de forma direta quanto indireta, a paciente, sujeito de pesquisa e outros indivíduos afetados devem ser maximizado e qualquer dano possível. E tais indivíduos devem ser minimizados, ou seja, o benefício deve ser maior do que o dano. Quando se trata, então, da aplicação, do avanço desse conhecimento científico, deve observar essas duas vertentes. Outro artigo que é bastante interessante é sobre a autonomia e a responsabilidade individual. Nesse tópico, ele vai ditar a respeito da tomada de decisão. Quem é o responsável? E esse responsável ele deve ter todas as informações e sujeito à autonomia para ele poder decidir e, em especial, proteger os seus direitos.
Dando continuidade, entrelaçado aos artigos 4º e 5º, o 6º ele diz respeito ao consentimento, que tem aquela ideia de que o ser humano ele tem essa capacidade de autodeterminação, ou seja, ele tem essa liberdade de decidir. Então, qualquer intervenção médica, preventiva, diagnóstica e terapêutica só deve ser realizado com esse consentimento prévio e que ele seja de forma esclarecida ao indivíduo que está envolvido, baseado em informações que sejam adequadas. O consentimento deve, quando apropriado, ser manifesto e pode ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer momento, e por qualquer razão também, e sem acarretar qualquer desvantagem ou preconceito do tipo. Bom, e quando o indivíduo não tem essa capacidade de consentir? No artigo 7º, a declaração vai dizer que os indivíduos sem essa capacidade de consentir, em conformidade com a legislação, proteção especial, deve ser dada aos indivíduos sem a capacidade para fornecer consentimento. De qualquer forma, deve-se utilizar todos os recursos para que a ideia central seja do indivíduo envolvido. Então, a autorização para pesquisa e prática médica deve ser obtida no melhor interesse do indivíduo. Não obstante, o indivíduo afetado ele deve sim ser envolvido. Em caso de não saber estabelecer, transfere-se essa responsabilidade para o tutor, tanto no processo de decisão para o consentimento, quanto para sua retirada em qualquer das hipóteses. Bom, então o que eu tratei até aqui foi os artigos iniciais da Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos. É interessante nós observarmos que em todos os artigos ele contempla a parte ambiental, a parte da economia e social. São vertentes que, entrelaçadas, elas ultrapassam os conceitos, ou seja, quando nos referirmos aos direitos sociais, nós nos direcionamos para a sociedade, para uma pessoa que é analfabeta, para uma pessoa que necessita o acesso a medicamentos, ao serviço médico. Quando a gente trata da economia, a economia ela está totalmente associada e ela deve ser estabelecida como igualdade social também. Na parte ambiental, a gente trata dos ecossistemas, da biodiversidade que nós temos em grande escala e que devem também ser levados em consideração nesse universo. Então, com isso, nós entendemos que a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos ela é um marco muito frequente e inicial que nos dá um direcionamento, principalmente na ótica em relação a todos os países que estão envolvidos. Com isso, muito obrigada.